Trânsito em pauta. O plano aberto de hoje vai falar sobre a regulamentação do serviço de táxi em Ouro Preto. Veja também. SEMAI prorroga prazo para o pagamento da conta de água em Ouro Preto. Saúde, veja os riscos do consumo de sódio em excesso e confira as oportunidades de emprego na região. Olá! Você é daqueles que gosta da praticidade do macarrão instantâneo ou de um bom pedaço de bolo comprado pronto no café da tarde? Esses alimentos já tiveram a quantidade de sódio reduzida após um acordo entre o Ministério da Saúde e a Associação das Indústrias da Alimentação. A meta do governo é que a indústria retire do mercado de maneira voluntária cerca de 28 mil toneladas de sódio até 2020. Em 3 anos, entre 2011 e 2014, mais de 7 mil toneladas de sódio deixaram de ser consumidas no país. Quem tem mais detalhes sobre os riscos do excesso desse mineral para a nossa saúde é Kênia Marcília. Segundo pesquisa da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação, o brasileiro consome em média 12 gramas de sal ao dia, enquanto a Organização Mundial da Saúde recomenda menos da metade dessa quantia. E para falar sobre o consumo excessivo e suas consequências, eu converso com a professora da Escola de Nutrição da UFOP, Camila Menezes. Professora, qual que é a diferença? Existe uma diferença entre sódio e sal? Existe sim. Na verdade, a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde no Brasil, né, eles recomendam que o consumo máximo diário de sal seja de 5 gramas. Nessas 5 gramas, a gente tem, em média, 2,4 gramas de sódio, porque o sal que a gente fala é o NaCl, né, o cloreto de sódio. Então, dentro dessa constituição de sal, além do sódio, a gente também tem o cloro, né? Então, há essa diferença. Então, quando a gente fala, vendo os rótulos, quantidade de sódio, é o sódio puro, né? E, na verdade, a gente insere nos alimentos esse sódio na forma de sal. E por que o brasileiro consome tanto sal? No Brasil, para nossa surpresa, a última pesquisa de orçamento familiar, a POF, de 2009, mostra que ainda no Brasil a maior exagero de sal apresenta-se nas preparações culinárias domésticas. Então, o brasileiro criou-se o hábito muito grande de adicionar muito sal às preparações em casa, né? Isso não significa que os alimentos industrializados também não têm um papel, né, nesse consumo exacerbado. Então, no Brasil, a gente tem que preocupar tanto com o excesso de sal nos alimentos industrializados, mas ainda principalmente com o excesso de sal nas preparações culinárias. E, professora, quais as doenças assim, mais frequentes estão associadas a esse hábito? Principalmente doenças, né, cardiovasculares, né? Então a gente tem a hipertensão, há indícios de que 25% da população brasileira é hipertensa, e essa hipertensão é a principal causa de mortes por infarto, por derrames, acidentes vasculares cerebrais e também insuficiência renal, né, levando até mesmo a óbito. E para finalizar, quais dicas assim, a senhora dá para que diminua, né, esse consumo excessivo de sal? A dica que a gente dá é nunca pecar pelo excesso, né? A população também tem que ser educada a não adicionar tanto sal às preparações, né? As pessoas confundem muito o gosto do sal com o sabor dos alimentos, né? O que dá sabor não é o sal, estritamente, a utilização de ervas, de condimentos, alho, cebolinha, cebola, enfim, né? Isso é que vai dar realmente o sabor às preparações. E também caminhar para estar abolindo aí esse sal, o saleiro em cima das mesas, né? Porque a população tem o hábito, a comida já está temperada, já está salgada, e aí está o salzinho lá em cima da mesa, por hábito ela vai lá, não coloca só apenas na salada, que também não deveria, mas em toda a preparação. Obrigada, professora. E para ter acesso à pesquisa completa sobre o consumo de sódio dos brasileiros, você pode acessar o endereço abia.org.br. Foi prorrogado até o próximo dia 22 o prazo de vencimento da conta de água em Ouro Preto. A medida foi tomada pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto da cidade após um atraso na entrega dos boletos causado pela empresa que faz a impressão.
Por conta disso, não serão cobrados juros para quem quitar a dívida até a nova data. E quem possui contas em atraso e quer renegociar os valores, deve ir à sede do SEMAI, que fica na Rua Mecânico José Português, número 240, no bairro São Cristóvão. O telefone de lá é o 3559-3237. E você confere agora as vagas de emprego disponíveis na região. É com você, Felipe. Olá, Vitor. Vamos às vagas de trabalho na região. O Cine de Ouro Preto oferece uma vaga para camareira de hotel. É necessário ter ensino fundamental completo e 6 meses de experiência. Outras informações pelo 3559-3321 ou 3551-0750. O Cine de Mariana oferece uma vaga para coordenador de microcrédito. É necessário ter ensino médio completo, 6 meses de experiência e carteira nacional de habilitação na categoria A. E o Cine de Mariana também está com uma vaga para vendedor. É exigido o ensino médio completo e experiência comprovada de 6 meses. Para outras informações, entre em contato pelo 3558-2001 ou 3557-3547. No nosso blog você confere essas e outras vagas de emprego na região. É só acessar tvufop.blogspot.com.br. Você acha correta a cobrança das corridas de táxi em Ouro Preto? E os valores pagos, será que são justos? E por que os táxis da cidade não possuem taxímetro? Todas essas questões envolvem interesses da prefeitura, dos taxistas e principalmente dos usuários. Entenda a regulamentação desse serviço de transporte na cidade, na reportagem de Felipe Barbosa. Segundo o Sindicato dos Taxistas de Ouro Preto, a cidade conta com cerca de 110 veículos regulamentados. Em serviço, os carros devem cumprir algumas normas estipuladas pelo município, como o uso das tabelas de padronização dos preços das corridas. Essa tabela já existia, nós apenas regulamentamos agora a obrigatoriedade dessa tabela estar dentro do táxi e também a obrigatoriedade do taxista portar no painel do carro um adesivo informando que aquela tabela existe e que o usuário tem direito a consultá-la. Com o reajuste de junho deste ano, o valor mínimo da corrida de táxi indicado na tabela é de R$ 10,90, independentemente da distância. Os preços são definidos de acordo com o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Essa tabela de preço ela é corrigida de 2 em 2 anos. Aí você mede o índice da inflação, entendeu? Aí joga um reajuste lá, igual que aconteceu esse ano, que foi 13,43%. Para alguns usuários, a cobrança é confusa e muitas vezes não tem efetividade. A estudante Renata Capelli utiliza o serviço de táxi aos fins de semana. Para ela, as tabelas não conseguem, na prática, regular os valores cobrados. Da forma geral, a gente pode avaliar, eu avalio o serviço, ruim em forma de cobrança. A qualidade dos táxis eu não vou reclamar, que os táxis têm uma qualidade física boa, porém a forma de cobrar se transforma sempre em um poder de barganha. A gente tem que estar o tempo inteiro conversando com eles sobre o valor varia de 10 a 5, 15 reais de diferença, dependendo do taxista. Então é o tempo inteiro esse poder de barganha, tá telefonando e um não aceita, aí você liga para o outro já aceita. Em meio às queixas, o taxímetro aparece como alternativa para resolver os problemas causados pelas tabelas. A própria prefeitura enxerga o taxímetro como solução. A tabela é grande, complicada e começa a ficar difícil de ser atualizada toda vez, porque a cidade cresce muito e a ideia, o que se usa normalmente é o taxímetro, que a gente não tem aqui. O taxímetro permite que você não tenha que fazer cada trajeto. Dependendo do trajeto que você fizer, o taxímetro indica o valor daquela tarifa. Os taxistas, porém, não concordam com a ideia por entender que o taxímetro pode encarecer o serviço. A opinião não minha, mas da classe, da maioria dos taxistas e do sindicato, que não temos demanda para colocar taxímetro em Ouro Preto. O taxímetro é muito complexo, ele gera custo, você tem que ter uma demanda de população maior para estar atendendo essa questão do taxímetro. Não é só colocar um taxímetro. Tem uma série de coisas que tem que ser ajustado para estar implantando o taxímetro no serviço de táxi. Não é fácil você fazer um estudo aí para ver se é viável ou não. A Renata não tem dúvidas sobre a opção pelo taxímetro. O taxímetro torna mais justo a corrida, porque por quilometragem tem aquele valor mínimo já que é cobrado só de você chamar o táxi. Eu que sou de cidade grande, que eu sou
da Serra, né, do Espírito Santo, então lá é só taxímetro, então é muito mais justo, você entra, você não vai ficar barganhando, né, o valor dessa corrida, então acho que torna tudo mais fácil, tanto para o taxista quanto para a gente. Ainda sobre a regulamentação do serviço de táxi, existe uma lei federal sancionada em 2011 que obriga o uso do taxímetro em todos os municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes. Segundo o IBGE, Ouro Preto possui cerca de 70 mil moradores. Sendo assim, a cidade deveria cumprir a determinação. A Prefeitura disse desconhecer a lei, mas admite que é preciso discutir a implementação do taxímetro e afirma que uma comissão especial está estudando como funciona o serviço em Belo Horizonte para apresentar ainda este mês um relatório ao Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. O Conselho vai sugerir ações ao Poder Executivo. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.